são os profissionais mais respeitados nesta área. Passam a vida descobrindo adulterações em pinturas e esculturas. Juntando os conhecimentos da ciência e tecnologia com os conhecimentos da história, da arte, com os conhecimentos da grafodocumentoscopia e os conhecimentos do conservador que vê os sinais da obra, os sinais do tempo na obra, juntos a gente pode então trabalhar e às vezes um dos quatro ou os quatro profissionais acabam descobrindo os elementos que são característicos da falsidade especificamente daquela obra. Num trabalho que exige faro de detetive, olhar treinado, mãos hábeis e muita persistência, a tecnologia é uma aliada fundamental, não só contra o crime, mas ajudando os restauradores. O equipamento portátil que saiu do laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi para o Museu Nacional de Belas Artes. Ele dá quais os pigmentos, né, que o artista utilizou para fazer essa pintura. Também ele vai estar dizendo se houve retoques nessa pintura e se é também uma falsificação, ele pode estar dizendo isso. E qual o período histórico dessa pintura. É como voltar ao passado para revelar a alma de uma obra de arte. Acompanhe esta viagem. O Espaço Aberto Ciência e Tecnologia começa agora. Longe das galerias, o trabalho é silencioso. No subsolo do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, o nível de concentração é alto. Os restauradores trabalham sempre com um olho no passado e outro no futuro. Mãos com movimentos delicados, olhos atentos e técnica apurada são fundamentais, seja na recuperação ou na limpeza do acervo em qualquer lugar do mundo. Aqui não é diferente. Quem visita um museu não imagina que recuperar uma obra de arte ou até mesmo identificar os sinais do tempo é assunto para profissionais de várias áreas. Se é para somar, a museologia não dispensa nada. A pesquisadora Cristiane Causa estudou química e física nuclear aplicada. Ela desenvolveu este aparelho, um equipamento de fluorescência de raio-x portátil, que está sendo usado neste quadro, Recompensa de São Sebastião, pintado em 1898 por Eliseu Visconti. Em se tratando de análise de obras de arte, este equipamento tem características muito importantes. Primeiro é a mobilidade, pode ser levado para qualquer lugar. E segundo, vejam aqui, ó, ele fica bem pertinho, mas não toca na tela, não há risco de danificá-la. No caso de pinturas, ele dá quais os pigmentos, né, que o artista utilizou para fazer essa pintura. Também ele vai estar dizendo se houve retoques nessa pintura e se é também uma falsificação, ele pode estar dizendo isso. E qual o período histórico dessa pintura. O restaurador é que te pede, olha, eu tenho uma dúvida sobre um determinado ponto aqui. Aí você vai identificar se... Como é que é o início desse trabalho? Então, algumas vezes sim, algumas vezes eles têm um problema específico e falam, eu tenho esse quadro que tem esses pontos aqui com alterações que nós não sabemos se é retoque, se o pigmento sofreu algum tipo de deterioração pelo tempo, pela luz, alguma coisa assim. Outras vezes não, eles querem saber quais são os pigmentos, né, que foram utilizados para poder fazer, na hora de estar fazendo restauro, tentar fazer com pigmentos, se não os mesmos, né, pigmentos bastante próximos que o artista usou. O funcionamento é simples. Imagine os elétrons que compõem cada pigmento usado nas tintas do quadro. Quando o aparelho começa a emitir fótons de raio-x em direção à pintura, estes elétrons ficam agitados e reagem, devolvendo um outro tipo de raio-x. Cada pigmento é formado por compostos químicos diferentes. Então, os raios que eles emitem também são diferentes. É uma energia representada por números que se transformam em gráficos na tela do computador. Tudo isso acontece em frações de segundos, sem provocar nenhum dano à obra. E com a análise deste desenho, é possível saber o elemento químico exato que foi usado naquela tinta. Fluorescência de raio-x, enfim, já vem sendo utilizada há um tempo. O que você trouxe de novo aqui? O que você mudou? Bom, de novo, né, eu trouxe o caso, assim, esse sistema em si, o design dele é feito especificamente para estar ali trabalhando com obras de arte, objetos de valor arqueológico, né?
Inclusive, ele já foi levado para o Peru para estar fazendo análise em peças de ouro pré-colombiana, né? Que foi a primeira viagem internacional dele. E tem toda essa possibilidade, né? Porque eu não teria como trazer as peças para o Brasil para analisar. E qual o tamanho ali que você consegue analisar? Bom, o tamanho é esse tamanho aqui, de alguns milímetros, né? Dessa pontinha aqui. E essa peça aqui, ela dá o ponto exato que está sendo analisado. Por exemplo, nesse ponto aqui, você escolheu o branco. Sim. Aí, nesse caso aqui, eu já vi ali o espectro, eu sei que foi usado o branco de chumbo, né? Porque eu encontrei o elemento chumbo e a composição dos pigmentos ela é bem conhecida, a gente, né, consegue identificar o pigmento a partir dos elementos característicos. Por exemplo, se eu estivesse analisando uma parte em azul e eu encontrei o elemento ferro, eu sei que foi utilizado o azul da Prússia, porque o azul da Prússia tem o ferro na forma. Ele está bem de acordo com essa época que o quadro foi pintado, 1898. Ele começou a ser usado em 1704. O respaldo científico, ele te dá mais segurança para você trabalhar com intervenções com materiais que não são constituintes da obra, que esses materiais não vão reagir com determinados pigmentos. E para você, na parte de conservação preventiva também, você sabendo quais são os pigmentos, você sabe se eles vão reagir com calor, com umidade, com os poluentes atmosféricos. Então você pode ter maior segurança para o acondicionamento e a exposição desses trabalhos em galerias. O equipamento de fluorescência de raio-x ajuda, mas não é o único no arsenal de tecnologia que os restauradores têm à disposição. No Laboratório de Instrumentação Nuclear da COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a radiografia computadorizada também entra na análise das obras. É uma radiografia comum, convencional, como se a gente tivesse quebrado um braço e fosse fazer uma radiografia? O princípio é o mesmo, é uma fonte de raio-x, lá no lugar do braço tem o quadro e o filme atrás, igual numa radiografia médica de braço, por exemplo. Bom, e aqui o que é possível revelar quando a radiografia é feita num quadro? A gente pode ver todos os defeitos que tem encobertos pela pintura. Então a gente tem aqui perda de suporte, a gente vê aqui rasgos na tela que não são visíveis na foto, no quadro, né? Então, inclusive desistências de pintura. Aqui, como por exemplo, tem aqui essa árvore que o pintor fez ela aqui, e aqui antes ele tinha pintado a cabeça aqui de uma pessoa, e depois ele desistiu de pintar essa pessoa e fez a árvore por cima. Nesta obra aqui, quantas radiografias vocês fizeram? Então, nessa obra é um quadro bem grande, a gente utilizou, foram 108 radiografias. Tá? O quadro ele tem 2,68 por 3,56 metros. Então ele foi dividido em 108 quadrantes de 30 centímetros cada um. Esse quadro ele já foi feita uma restauração dele, então ele foi reentelado. Por trás da tela original foi colocada uma outra tela que ele sofreu uma série de danos. E só que agora quando a gente foi ver o quadro, a própria tela de reentelamento já tinha sido danificada. Então o quadro tem que ser novamente reentelado. Então tem que ser tirada essa tela, que foi a segunda tela tem que ser tirada para ser colocada uma outra tela. Então isso daqui ajuda porque a restauradora ela vai ver o mapa de onde estão os defeitos. Então ela não pode simplesmente pegar a tela e puxar, ela tem que saber onde estão os defeitos e ir tirando devagarinho, porque senão ela pode inclusive danificar a pintura original, arrancar pedaços da pintura original. Davi fala com a intimidade de quem conhece cada detalhe. O quadro é A Primeira Missa no Brasil, de Vitor Meirelles, pintado em 1860. Há 2 anos, passou por uma restauração completa e o trabalho dos pesquisadores da COP foi fundamental.
assunto é obra de arte falsificada, entra em ação uma equipe com faro de detetive. São profissionais anônimos especializados em investigar crimes que parecem não deixar pistas. Parecem. Essa pintura, supostamente ela seria de autoria de um pintor francês, que tá aqui a assinatura HM, Henri Matisse. Mas ao virar a tela... Aqui já há uma intenção, com certeza, de falsificação. Observem que aqui eu tenho o contorno de um busto. Com certeza, a pessoa que tentava fazer um falso de Matisse pegou uma pintura antiga e pintou sobre ela. E pintou usando o que ainda nem existia na época do verdadeiro artista. Foi feito com resinas sintéticas. E essas resinas sintéticas, como cola branca, por exemplo. Cola branca que a gente compra no supermercado, misturada com um pigmento branco de chumbo, ou misturada com um pigmento mais moderno, que é o branco de titânio, que foi o caso aqui. Esses materiais não estavam disponíveis para Matisse. Nós estamos no Centro de Restauração e Conservação de Bens Móveis da Universidade Federal de Minas Gerais. O trabalho destes pesquisadores é dos mais respeitados do Brasil. Nossa função é trabalhar com a tecnologia de obra de arte. O que a gente então faz é estudar e compreender a obra de arte no seu aspecto material. Para quê? Para que a gente possa conhecer mais sobre a produção brasileira, como os artistas brasileiros trabalhavam, como que os nossos antepassados trabalhavam, que tipo de materiais que eles usavam, que vinham aí da floresta, ou que eles importavam da Europa, ou que eles produziam nos seus próprios ateliês, como colas, ceras, resinas, como pigmentos, corantes. Os falsificadores, o que eles fazem? Eles podem, às vezes, estudar a obra de determinado artista e pegar características dele. Por exemplo, Guignard pintava a igreja de tal maneira, pintava flores de tal maneira. Então, às vezes, a gente encontra em um quadro falso detalhes que vieram de outros. Isso é comum nas falsificações. Então, vira um pupurri, vira uma junção de elementos que são característicos do artista. Mas como nós temos um grupo onde um profissional estuda a assinatura, o outro profissional estuda os materiais. Um outro profissional, que é o historiador, estuda os aspectos de estilo, as características do artista. E um quarto profissional estuda os sinais do tempo na obra. Nós podemos, então, juntando os conhecimentos da ciência e tecnologia com os conhecimentos da história, da arte, com os conhecimentos da grafodocumentoscopia, e os conhecimentos do conservador que vê os sinais da obra, os sinais do tempo na obra, juntos a gente pode então trabalhar e às vezes um dos quatro ou os quatro profissionais acabam descobrindo os elementos que são característicos da não verdade da obra, ou seja, da falsidade especificamente daquela obra. A autenticidade ou não de uma obra é constatada aqui nesta sala, por meio da microscopia óptica, uma técnica sofisticada que valoriza os detalhes. Olhando assim, ó, parece que não tem nada nessa lâmina, né? Mas tem. E é esse pontinho aqui. Ele foi fundamental para garantir a legitimidade de um quadro que mostra um momento da história do Brasil. A pintura mostra o casamento de Dom Pedro I com a princesa Amélia de Leuchtenberg, na Capela Real, no Rio. A obra estava desaparecida e foi encontrada no antiquário em Portugal há cerca de 2 anos. É o único registro que se tem notícia onde aparecem os filhos do imperador. À direita está Dom Pedro II, ainda criança, ao lado das irmãs. Com instrumentos usados pelos médicos em cirurgias de ouvido, os especialistas extraíram um minúsculo pontinho de tinta da tela. No microscópio, a imagem do tamanho da cabeça de um alfinete foi ampliada em 1000 vezes e revelou os materiais que na época serviram como tinta. Os materiais são todos característicos da época do século XIX e, por exemplo, a presença de chumbo, a presença de cromo, caracterizam o mesmo tempo de produção daquela obra, ou seja, não há dúvidas de que essa obra teria sido feita após 1818. Quer dizer, uma obra verdadeira. Uma obra que, com certeza, ela é autêntica.
Neste outro laboratório, a imagem pode ser aumentada em 1 milhão de vezes. É o chamado microscópio eletrônico. Enxerga até o que a gente só conhece nos livros. Você consegue enxergar, identificar, né, a tabela periódica praticamente inteira, desde boro, que é o número atômico 4, até urânio, que tem o número atômico 99. Então, né, lítio, ferro, cobre, ouro, platina, cobalto, tudo isso você consegue enxergar. É uma análise tão minuciosa que qualquer movimento pode comprometer o resultado. A imagem no microscópio tem que ficar paradinha. E essa estabilidade só é possível com alguns recursos da engenharia. No chão da sala, por exemplo, nessa área, há 150 toneladas de areia no subsolo. E aqui na frente, mais 20 toneladas de concreto. Só com essa infraestrutura é possível garantir que nada atrapalhe os exames microscópicos. Nesta demonstração, os cientistas avaliam um minúsculo pedaço desta imagem sacra. A conclusão: nem tudo que reluz é ouro, não. Se pensar que vai tirar ouro de esculturas ou de igrejas para ficar rico, não vai conseguir não, porque a quantidade é muito pequena. Vai danificar o patrimônio que tem que ser protegido. Nós temos uma camada da base, que é com carbonato de cálcio, uma outra camada com gesso muito bem cristalizado, uma outra camada muito fina de argila misturada com óxido de ferro e uma camada muito fininha que está aqui em cima, que é um branquinho, que está sendo visto. Só isso aqui que é a folha de ouro. Quantos gramas de ouro tem aí? Aqui não tem praticamente nada, é muito pequeno. 1 grama de ouro é suficiente para dourar uma área muito grande, né? Então, tudo isso aqui foi feito em preparação para receber essa camada de ouro, que está aqui em cima, que é esse branco. Aqui aparece branco que nós estamos vendo na microscopia eletrônica. Então, essa discussão, por exemplo, se a técnica, se a gente tira amostras ou não, né? Nesse caso aqui a amostra foi retirada, mas ela permite ver muitos outros detalhes da construção dessa obra, que só uma análise com um equipamento, por exemplo, uma fluorescência de raio-x portátil, eu não teria condições de ver essa sequência de camadas, por exemplo. Todos os anos, a UFMG investiga a autenticidade de mais ou menos 10 obras de arte. O número de fraudes fica entre 6 e 8. Com essas tecnologias, também é possível recuperar tesouros quase perdidos, que pertencem aos brasileiros. Essa obra, por exemplo, foi recuperada como um objeto que não estava no seu devido local, ou seja, foi recuperada, seja de um comerciante que estava colocando ela no mercado. Ela foi recuperada, mas ela está completamente adulterada. Vocês vejam que ela tem marcas aqui de folhas de ouro que não correspondem à técnica. Ela está sem o rosto, ela está sem as mãos, exatamente nessa tentativa de se descaracterizar a obra, ou para levá-la para outro estado, ou mesmo para levá-la para fora do país. Né? Mas... E aí, quer dizer, a gente tem que colaborar, e nós colaboramos tanto com a Polícia Federal, com o Ministério Público e com os órgãos de patrimônio para recuperar essas obras para os seus locais. Roy Lichtenstein, Botero. Obras-primas, porém falsas, foram compradas de propósito em Hanoi, no Vietnã, pela artista brasileira Patrícia Seco. Patrícia, por que você comprou falsidades, você como artista? Eu comprei simplesmente os falsos para denunciar, porque eu fiquei absolutamente chocada com isso. Andando na rua, 3 lojinhas com artistas com maior talento, só que todos pintando o que é dos outros. O que é dos outros. É como se estivesse tirando o pincel de um artista original, entendeu? Mas a qualidade... Perfeita. Não é ruim, eu ia dizer. Maravilhosa. Eu pedi para ver as tintas e os pincéis que eles usam, igual a gente. Óleo da melhor qualidade, importados, Winsor & Newton, todos muito bons. O que mais me impressiona é que a pincelada, esses caras fazem exatamente igual. Quer dizer, está tirando a originalidade do Botero, por exemplo, que criou, que teve a ideia dele, estão roubando a ideia dos artistas. Só isso, quer dizer, tem que denunciar, é um crime. Quer dizer, os fraudadores estão cada vez mais profissionais, né? Então, existe uma convenção da Unesco contra o tráfico ilícito de obras de arte. O Brasil é signatário dessa convenção. Eu acho que faz parte do trabalho
tanto da ciência, da tecnologia, quanto dos historiadores, dos conservadores e restauradores, dos gestores de patrimônio, para que a Convenção da Unesco contra o tráfico ilícito de bens culturais seja respeitada e para que a gente consiga, então, cada vez mais contribuir para o combate ao tráfico ilícito de obras de arte. Por quê? Porque as populações ficam sem os seus bens culturais, os bens culturais do país acabam indo para outros países e a sociedade brasileira perde como um todo, inclusive porque também está muito vinculado a tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro, ou seja, todo um universo aí que está vinculado a uma obra que tem uma importância sentimental, tem valores de história, valores de família ligados a essas obras que estão, então, saindo do nosso patrimônio e indo para outros lugares. Esperamos que você tenha gostado deste programa. Visite o nosso site, lá você encontra mais informações sobre ciência e tecnologia e links relacionados. Confira g1.com.br/Globo News. Até semana que vem.